Oi, meus amores, vamos lá, exercício 1. Garimpeiros inexperientes, quando encontram pirita, pensam em estar diante de ouro. Por isso a pirita é chamada de ouro dos tolos. Entretanto, a pirita não é um mineral sem aplicação. O H2SO4, famoso, né? Ácido muito utilizado nos laboratórios de química, o ácido sulfúrico, pode ser obtido a partir da pirita por meio do processo. Então, olha só. 4 mols de FeS2 reagem com 11 de oxigênio, me dando 2 mols de FeO3 mais 8 de SO2. Na segunda equação, 2 mols de SO2 mais O2 formando 2 mols de SO3, beleza? SO3, 1 mol mais 1 mol de água, me dando 1 mol de ácido sulfúrico. Tá, ele me deu as 3 equações, hein? Assinale a opção que indica a massa de ácido sulfúrico obtida a partir de 60 kg de pirita com 100% de pureza por meio do processo equacionado acima, admitindo um rendimento de 80%. Ele me dá as massas molares. Ele me deu 3 equações. O que eu tenho que fazer? Eu vou achar a global. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a global, para poder começar a trabalhar. Depois eu vou atrás do que ele está pedindo. Vamos achar a global primeiro? Vamos fazer assim? Vamos lá, né? Vamos lá. Eu tenho essas 3 equações, certo? Eu vejo que na primeira, como eu já tinha dito, foram produzidos 8 mols de SO2. Só que eu consumi só 2. Ó, a quantidade produzida tem que ser igual à quantidade consumida. Lembra dessa frase? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou multiplicar a segunda por 4. Por quê? Ao multiplicar a segunda por 4, eu vou ficar com 8 mols de SO2. E aí eu vou conseguir cortar. Então, eu mantenho a primeira e multiplico a segunda por 4. Então, aqui, ó, 4 vezes 2, 8 SO2. 4 vezes 1, 4O2. 2 vezes 4, 8 SO3. Só que agora eu fiquei com 8 SO3. E aqui eu tenho um só. Então eu vou fazer o que com a terceira equação? Vou multiplicar por 8. 8 vezes 1, 8 SO3. 1 vezes 8, 8 aguinhas. 1 vezes 8, 8 ácido sulfúrico. Beleza pura. Agora eu somo. Eu corto quem eu posso cortar. Eu corto SO2 com SO2, certo? Eu chego na minha o quê? Reação global. Não, eu tenho que cortar o SO3 também, ó. Cortei, cortei. Cheguei na minha reação global. A reação global mostra o quê? Fica olhando, ó. A cada 4 mols de FeS2, eu tenho 15. Por que 15? Ó, 11 mais 4 mols de O2, 8 mols de água. Isso tudo reage formando 2 mols de Fe2O3, dando 8 mols de ácido sulfúrico. Beleza pura, eu tenho agora a reação global. Aí eu volto para o exercício e eu vejo que o cara fala, ó, eu quero a massa de ácido sulfúrica produzida a partir de 60 kg de pirita com 100% de pureza e um rendimento de 80%. Espera aí, vamos devagar. Para eu poder calcular a massa de ácido sulfúrico a partir da pirita, eu preciso saber as massas molares da pirita e do ácido sulfúrico. Pirita, vamos lá. 1 ferro, 1 vezes 56. 2 enxofres, 2 vezes 32, igual a 120 gramas. Ácido sulfúrico, 2 hidrogênios, 2 vezes 1. 1 enxofre, 1 vezes 32. 4 oxigênios, 4 vezes 16, que me dá 98 gramas. Agora está tudo mais fácil. Fica olhando, ó. Eu sei que a cada 4 mols de pirita, eu fabrico 8 mols de ácido sulfúrico. 4 mols de pirita vale quanto? 4 vezes 120, porque eu vi que cada mol de pirita, 120. Então, 4 vezes 120 gramas estão para 8 vezes 98 gramas de ácido sulfúrico. Que 8 vezes 98? 1 mol, 98. Eu tenho 8 mols, beleza. Bom, ele disse que tem 60 quilos de pirita. A partir de 60 quilos de pirita, quanto de ácido sulfúrico eu fabrico? 98 quilos. Ah, garoto, acabou? Não, lógico que não. Isso é para quando o rendimento é de 100%. Mas ele disse com o exercício lá que o rendimento era de quantos por cento? 80! Então agora eu vejo 98 quilos quando eu tenho 100% de rendimento. Com 80% de rendimento, eu fabriquei quanto de verdade de ácido sulfúrico? Eu fabriquei 78,4 quilos de ácido sulfúrico, que isso me dá letra E. Certinho?
Exercício 2. Um procedimento muito utilizado para a eliminação de bactérias da água é a adição de cloro com produção de hipoclorito. O cloro pode ser produzido pela eletrólise de uma solução aquosa de íons cloretos, segundo a reação. Ó, aqui, ó, produzir cloro. Posteriormente, o cloro pode reagir com hidroxilas, produzindo hipoclorito. Olha só, o cloro reagindo com hidroxila, produzindo aqui, ó, o hipoclorito. Forneça a equação global que expressa a formação do hipoclorito a partir da eletrólise da solução de cloreto. Beleza. E determine o volume de gás hidrogênio na CNTP produzido pela eletrólise de uma solução aquosa contendo 23,4 gramas de NaCl dissolvidos, admitindo rendimento de 60%. Forneça os cálculos, baseando apenas na equação da eletrólise, ou seja, vamos fazer conta só usando a primeira equação. Mas antes, vamos fazer o que o exercício pediu primeiro. Ó, forneça a equação global. Bom, eu tenho duas reações, tá? Ele me dá as massas molares, o volume do gás. Boa, vamos lá. Eu tenho as duas reações. Eu vejo que na primeira eu produzo Cl2, 1 mol, e aqui eu consumo 1 mol. Então até aí beleza. Aqui eu produzi 2 mols de íons OH- e aqui eu consumi 2 mols de OH-. Maravilha! Então agora eu vou somar tudo isso. Corta 2 mols de OH- com 2 mols de OH-. Beleza! Corta 1 mol de Cl2 com 1 mol de Cl2. Tá da hora. Mas dá para cortar mais alguém? Você fala, dá sim, Gabi, ó. Porque aqui, ó, 2 Cl-, aqui eu tenho um só. Sobra um Cl- aqui. Olha só, duas águas com uma água. Corta, corta, me sobra uma água. Somando tudo, sobrou o quê? Qual que é a global? 1 mol de Cl- mais 1 mol de água, dando 1 mol de hipoclorito, certo? Mais 1 mol de H2. Essa é a global. Fechou a primeira parte do exercício. Morreu! Vamos lá. Agora ele falou, forneça a equação global. Beleza, já fizemos, da hora. Tá. Depois ele fala, determine o volume de gás hidrogênio na CNTP produzido pela eletrólise de uma solução aquosa de quanto? 23,4 gramas de NaCl, admitindo rendimento de 60%. E olha só, faça os cálculos, baseado apenas na equação da eletrólise. O que significa isso? Que eu vou usar somente a reação 1. Só que o texto diz que eu tinha uma quantidade de NaCl. Só que na equação 1 eu tenho Cl-. O Cl- daqui está vindo do NaCl. Então, eu sei que 1 mol de NaCl me dá 1 mol de Cl-, certo? 1 mol de NaCl tem massa igual a quanto? 1 vezes 23 de um sódio, mais 1 vezes 35, 58,5. Olha só, a cada 58,5 gramas de NaCl, eu tenho 1 mol de Cl-. O texto disse que eu tenho 23,4 gramas de NaCl. Então, quantos mols de Cl- eu tenho de verdade? 0,4 mols de Cl-. Agora, feito tudo isso, olha só, eu sei que a cada 2 mols de Cl-, eu consigo 1 mol de H2, gasoso. 2 mols de Cl-, então, irão fabricar 22,4 litros de H2 gasoso, porque é 1 mol de qualquer gás na CNTP, 22,4. Mas quantos mols de Cl- nós temos que acabamos de calcular? 0,4. Então, assim, eu vou conseguir 4,48 litros de H2. Beleza, acabou? Não, não! Porque isso é quando o rendimento é de 100%. E ele disse que o rendimento era de quantos por cento? 60%. Então, 4,48 é quando tem o rendimento de 100%. 60% eu vou conseguir quanto de H2? 2,688 litros. Essa é a verdadeira quantidade produzida. Certinho? Vamos lá, exercício 3. O tetracloreto de carbono foi preparado reagindo-se 21,3 gramas de sulfeto de carbono e 21,3 gramas de cloro. Olha só, ele me deu as massas desse e desse. Ou seja, possivelmente algum desses deve estar em excesso. Eu vou ter que buscar isso.
Calcule o rendimento percentual sabendo que foram obtidos 10,78 gramas de CCl4. Você fala, vixe, e agora? Bom, primeira coisa, tem que descobrir se tem alguém em excesso e quem não está em excesso. Vamos fazer testes. Bom, a cada 1 mol de CS2, eu preciso de 3 mols de Cl2. Vocês concordam comigo? Está aqui pela equação. CS2, 1 vezes 12, mais 2 vezes 32, 76 graminhas. Cl2, 2 vezes 35, 71 gramas. Ou seja, para que eu consuma 76 gramas de CS2, eu preciso de 3 vezes 71 gramas de Cl2. O texto falou que tem 21,3 gramas de CS2. Tá, eu consigo consumir tudo isso? Vamos ver? Para consumir tudo isso de CS2, eu vou precisar de 59,7 gramas de Cl2. Querida, eu não tenho isso. Então, não é possível consumir totalmente o CS2. O que eu descubro? Que o CS2 é o meu reagente que está em excesso. Ele está em excesso. Beleza, feito isso, vamos continuar o teste. Eu já poderia fazer o resto das contas já usando o Cl2, porque, pela lógica, o Cl2 é o limitante. Mas mesmo assim, eu quero provar para você que o Cl2 é o limitante. Ó, fica olhando. Eu sei que a cada 1 mol de CS2, eu uso 3 mols de Cl2, certo? 76 gramas estão para quanto? 3 vezes 71. Para que eu use 21,3 gramas de Cl2, eu preciso de quantos gramas de CS2? 7,6. Gente, eu consigo usar totalmente os 21,3 gramas de Cl2. Consigo. Por quê? Porque para usar 21,3 gramas de Cl2, eu só preciso de 7,6 gramas de CS2. E o texto falou que eu tenho quanto de CS2? 21,3 também, igual ao Cl2. Então, eu uso CS2 e ainda sobra. Então, olha só as conclusões. CS2, excesso. Cl2, limitante. Eu volto para o exercício. Ele fala, calcule o rendimento percentual quando foram obtidos 10,78 gramas de CCl4. Bom, para isso eu vou fazer a conta usando sempre o limitante. Quem que é o limitante, gente linda? Cl2. Então vamos lá. A cada 3 mols de Cl2, eu consigo 1 mol de CCl4. Certo? Certo. CCl4 é quanto? 1 carbono, 1 vezes 12. 4 cloros, 4 vezes 35. Isso me dá 154 gramas. Ou seja, 3 vezes 71 gramas de Cl2 irão fabricar 154 gramas de CCl4, que é 1 mol. Mas eu tenho quanto sendo consumido de verdade de Cl2? 21,3. Então eu sei que assim serão fabricados 15,4 gramas de CCl4. Mas isso é quando o rendimento é de quantos por cento? 100%. Só que ele disse que foi fabricado mesmo quanto? Quanto? 10,78 de CCl4. Então assim nós tivemos um rendimento de quantos por cento? 70%. E 70% da qual letra, gente linda? Da letra A. Rendimento real, 70%. Então eu fico com a letra A. Certinho? Beijão. Tchau, tchau.